Bem-vindos à Hora da Verdade, uma parceria Renascença Público. O nosso convidado esta semana é Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João. Comigo, Henrique Cunha, está a jornalista Alexandra Campos, do Público. Muito obrigada. Vamos começar pela questão da vacinação. No São João já está tudo preparado para começar no próximo domingo? Quantos profissionais de saúde vão ser vacinados de imediato? A última informação que nós temos é que o Hospital São João disporá de cerca de 2.280 doses de vacina. Estamos a preparar uma operação de elevada complexidade para tentar que no domingo, dia 27, se as vacinas chegarem logo no início da manhã, podemos vacinar no mesmo dia cerca de 2.000 profissionais. E, portanto, trata-se de algo realmente, diria, complexo, para a estrutura está a ser montada, quer do ponto de vista de seleção de profissionais, quer do ponto de vista depois da administração e do registro de toda esta questão da vacina. Mas eu penso que tudo está preparado para ter sucesso nesse sentido. Na sua opinião, as farmácias deviam ser envolvidas neste processo desde o primeiro momento? É um erro por não estar a ser feito? Eu penso que as farmácias serão seguramente englobadas no processo. Nós temos uma distribuição única de farmácias em todo o país, com uma enorme capilaridade. Os utentes sentem enorme confiança nos farmacêuticos e as farmácias têm experiência na gestão de vacinas e experiência em colaborar com a SNS. Eu recordo dois projetos, dos quais tive a ocasião de participar. Um deles que é a distribuição de medicamentos hospitalares nas farmácias comunitárias, pela questão da proximidade dos utentes, e um outro até a realização de testes para a VIH e para a hepatite C, e correram de forma exemplar. Portanto, tenho certeza que elas são englobadas neste processo. Mas não nesta primeira fase. Nesta primeira fase estamos a começar por profissionais de saúde e, portanto, nesse sentido, eu acho que faz sentido os serviços de saúde ocupacional serem e que vão coordenar todo este processo. E como é que se podem ultrapassar algumas questões relacionadas com a logística e com a partilha de dados? Estamos a falar de termos de vacinação. Da vacinação. Mas as farmácias já o fazem do ponto de vista de registro. Há uma base que pertence ao SNS, uma base de dados, onde as farmácias registram as vacinas e, portanto, todo o sistema está assegurado, todo o sistema está legalizado, não vejo grandes problemas nesse sentido. Mas tem alguma previsão sobre o fim da vacinação dos profissionais de saúde no São João? Há alguma... Nós faremos agora estas 2.280 doses. Faremos 3 semanas depois a segunda toma para estes profissionais. E estamos a aguardar agora do ponto de vista do Ministério da Saúde quando é que poderemos receber as novas doses e esperemos que seja muito em breve. Há muita gente a dizer que não quer ser vacinado? Ao contrário do que era expectável, a maior parte está a dizer que sim. Nós temos, nos últimos cálculos que fizemos, em termos de questões colocadas aos profissionais que seriam candidatos a esta primeira vaga de vacinas, eu diria que mais de 90% a 95% querem fazer a vacina. Em relação à nova estirpe que surgiu agora, como é que acha que vai ser o próximo ano? Este é um sinal de que ainda vamos ter muitos percalços no próximo ano? Eu penso que não. Eu, do ponto de vista muito técnico-científico e do que tenho visto e lido, enfim, próprios conhecimentos, é verdade que as variantes existem, é verdade que o vírus se vai mutando, mas também é verdade que esta vacina, a eficácia em si, eu diria que está salvaguardada do ponto de vista mais global. Portanto, eu, apesar de tudo, naturalmente temos de ter receios, temos de ter alguma precaução, mas eu penso que a vacina vai ser eficaz na sua toma. Esta situação, à semelhança do que está a acontecer noutros países, devia levar as autoridades nacionais a rever procedimentos já para esta quadra de Natal, esta situação relacionada com a nova estirpe. Eles já estão a tentar alterar, nomeadamente a questão das viagens para a Inglaterra e a questão dos testes negativos antes dessa movimentação. Todos nós, do ponto de vista da vacina, estamos um pouco apreensivos com a quadra de Natal, é verdade, não por causa da Inglaterra, mas por causa do ponto de vista do país. Esta quadra natalícia é muito propícia a haver mais aglomeração, mais aproximação social das pessoas. Mas a pergunta é se este novo dado relacionado com a nova estirpe não deveria levar a alterações também no que diz respeito à abertura que foi feita para esta quadra de Natal. Eu penso que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Aparentemente esta nova estirpe está muito localizada aparentemente no Reino Unido e é importante as ligações com esse Reino Unido estarem de alguma forma asseguradas em termos de precaução e de segurança, e hoje isso está a ser feito. Mas não crê que o governo foi muito permissivo em relação ao Natal? Sem instituir um máximo como outros países fizeram, um máximo de pessoas? Não? Nós temos lá um receio do lado hospitalar, do SNS em geral, que esta quadra natalícia faça que haja um novo aumento de novas infecções e tenhamos, em meados de janeiro,
um eventual novo pico de infectados, significa de internados e de intensivos. E, portanto, significa na prática que nós neste momento estamos a reduzir ligeiramente o internamento, mas mantendo toda a capacidade preparada para que, se for necessário, em meados de janeiro, voltamos outra vez a ativá-la para dar uma resposta adequada, enfim, às solicitações. A Ordem dos Médicos sugeria no máximo 10 pessoas por ceia de Natal. Acha que devia o Governo ter avançado com uma medida em que indicasse às pessoas um número máximo de ajuntamento na noite de Natal? Eu acho que não há nenhum número mágico. Se formos ver vários países, esse número vai variando, 8, 10, 12, isto é, não há, do ponto de vista técnico e científico, um número que nós possamos dizer que a partir do qual o risco é baixo. Portanto, eu acho que, acima de tudo, tem que haver enorme civismo, uma capacidade das próprias pessoas terem, se limitarem, tentarem pensar que para o ano poderá ser feito o Natal de forma diferente e neste haver um conjunto reduzido de interações. A questão do próprio uso da máscara, mesmo durante o jantar, enfim, quando estiverem-se a comer, eu acho que tentar ao máximo limitar o risco de transmissão é fundamental nesta quadra. Como é que está a situação neste momento no São João? Quantos internados? Quantos internados em cuidados intensivos? Como é que está a procura das urgências? Nós hoje temos cerca de 120 doentes ainda internados, dos quais 45 intensivos. A procura de urgência do lado dos doentes Covid tem reduzido e, acima de tudo, a taxa de positividade nos testes feitos também tem reduzido. E isso significa que temos, de uma forma paulatina, mas com uma tendência de baixa, temos reduzido o número de episódios de urgência, o número de internamentos e o número de intensivos. É verdade que os intensivos sempre o último grupo a fechar e, portanto, o reduzir, continuamos com um número muito elevado, 45 doentes é um número muito elevado, muitos dos quais graves e que vão demorar ainda dias ou semanas a podermos retirá-los dos ventiladores e do ECMO. No combate à Covid, o São João foi pioneiro na adoção de várias medidas, nomeadamente a obrigatoriedade de testes, de máscaras e até nas visitas, penso eu, que permitiu aos doentes Covid uma medida que foi agora instituída. Acha que a tutela foi lenta nas decisões que vieram a validar as opções do Hospital de São João? Nós estivemos frente aos problemas de forma muito perto e tínhamos de tomar rapidamente decisões. E a verdade é que, por vezes, as direções mais nacionais, do ponto de vista técnico, em Portugal e noutros países, precisam de mais dados, tendem a tentar encontrar com grupos de trabalho e peritos decisões que sejam muito bem fundamentadas e que, de alguma forma, possam ser aplicadas a todo o país. Na altura não tínhamos outra alternativa que fosse localmente avançar com o processo. As máscaras, nomeadamente para nós, éramos considerados, enfim, do ponto de vista muito científico, pelos peritos locais, como uma das medidas mais relevantes. Então, na altura estávamos a assistir a um número crescente de infecções no hospital e com o uso da máscara elas reduziram a pique. E, portanto, significou na prática que foi uma medida exemplar nesse sentido. Mas tivemos outras na altura que devemos tomar. Vou dar um exemplo. A primeira norma da DGS dizia que os doentes Covid tinham que ser internados. Mas se nós internássemos os doentes todos, não tínhamos capacidade. E, portanto, a decisão técnica de poder acompanhar em ambulatório, enfim, telefonando aos doentes, acompanhando diariamente os doentes menos graves, foi a única tábua de salvação para evitar o colapso hospitalar. Aliás, isso distinguiu-nos de Espanha, não é? A nossa taxa de hospitalização é baixíssima. Exatamente. E de Espanha com uma taxa, do ponto de vista clínico, em termos de mortalidade, até mais baixa que a da Espanha nesse sentido. Portanto, houve aqui um conjunto de questões que tivemos, vou dar um outro exemplo, os testes pré-internamento. Na altura havia muita dificuldade em ter testes, mas tínhamos a noção clara que, se não fizéssemos os testes, estávamos seguramente a internar doentes que seriam positivos, mas que eram internados por outras razões, mas seriam depois focos de infecção dentro das próprias enfermarias. E isso foi também uma decisão, diria eu, corajosa, numa altura em que havia testes limitados, e fez com que também reduzíssemos muito o risco interno do hospital. Nós temos que construir o hospital, tem que ser um ambiente extremamente seguro, senão os profissionais não têm medo de ir e, tanto, têm mil razões para não ir. E, portanto, o hospital para nós tem que ser mais seguro do que estar em casa, mais seguro do que estar na rua, e foi esse sempre o nosso objetivo final neste âmbito. Tomando então o exemplo do Hospital de São João, considera que os planos nacionais foram elaborados sem ouvir os hospitais, a experiência dos hospitais, que estavam errados nos seus pressupostos ou não? Acima de tudo, eu acho que foram, de uma forma tardiamente, nesta segunda vaga especialmente. O facto do próprio plano de outono e inverno ter surgido, enfim, em cima do início do outono, de forma muito genérica, levou a que, se algumas instituições estavam à espera de regras muito práticas para aplicá-las, a haver um atraso significativo nessa implementação. E, portanto, eu acho que nós entramos nesta segunda vaga, se calhar com um excesso de confiança relativamente à realidade. E isso, naturalmente, tem os seus custos. Acha, portanto, que haverá uma terceira vaga? Estão a preparar-se para isso? Eu acho que é previsível que possa haver, volto a dizer, esperemos que não,
Mas o São João já se está a preparar? Nós estamos a preparar claramente para uma terceira vaga. Já para janeiro? Já para janeiro. A ideia é acontecer, enfim, volto a dizer, isto é muito de forma... Nós temos que, acima de tudo, sempre planear os piores cenários e estamos preparados para estar sempre um passo à frente da epidemia. E foi isso que tentamos fazer ao longo do ano e estamos a fazer já para o próximo ano. E, portanto, olhando para os riscos associados, é previsível que possa haver um aumento de novas infecções nesta quadra natalícia e significa para nós o aumento da pressão na urgência e no internamento em meados de janeiro. E o que é que já está a ser preparado pelo hospital? Acima de tudo, estamos a preparar, é não desmobilizar toda a máquina que temos preparada, mantê-la de alguma forma íntegra, melhorando até alguns aspectos que fomos reconhecendo, para que seja, quando for necessário, podemos ativá-la na sua plenitude. Vocês estão em que nível do plano de contingência? Estamos no nível 3 de 4 níveis. Não nesse nível 3 de 4 níveis. Ok. Neste momento, com a pandemia, obviamente, o centro hospitalar teve um esforço financeiro muito maior. Aquilo que nos indicam os dados é que o São João é o hospital do seu grupo com menores gastos operacionais por doente padrão. 28% menos do que o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que é o pior posicionado. Como é que se justifica esta disparidade? Que implicações é que isto tem no orçamento do hospital? Significa, do nosso lado, uma enorme exigência na gestão dos dinheiros públicos. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que ao longo dos anos, o hospital não foi fruto este ano, mas ao longo dos últimos anos, tem conseguido aumentar a sua eficiência e tem conseguido tirar mais partido dos seus recursos. E eu acho que isso se reflete nesses números. Eu diria que, eventualmente, é pena que o financiamento não se acompanhe da mesma proporção da nossa capacidade que temos de limitar os gastos e com isso nos permitir, por exemplo, fazer investimentos que o hospital também precisa. Este ano qual é o orçamento? Quais vão ser os resultados? Com certeza que os planos iniciais estão completamente baralhados. Sim, mas não muito longe, apesar de tudo. O orçamento do hospital anda por volta, não chega, mas anda por volta dos 400 milhões de euros por ano. Estava previsto haver um déficit de cerca de 30 milhões de euros, que estava previsto de início, na altura da discussão com o contrato de programa, e veremos ter no final do ano algo mais ou menos semelhante nesse sentido. E, portanto, a gestão durante o ano é uma gestão muito complexa. Houve áreas que nós acabamos por gastar menos, outras gastamos muito mais, como são, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, mas houve uma capacidade de ajustamento das várias rubricas para tentarmos chegar ao final do ano de acordo com o que tinha sido contratualizado no início do ano. E devia ser premiada a boa gestão? Devia ser premiada, porque eu acho que o pior que pode acontecer é realmente isso não ser feito, permitir aos hospitais gerar dívidas que depois serão pagas no final com injeções extraordinárias de capital, em que o mérito pela gestão, e não é mérito da legislação, é mérito dos profissionais, o mérito pela gestão acaba por não ter nenhuma retribuição nesse sentido. O Dr. Fernando Araújo tem dito que o SNS não está a trabalhar de forma coerente e articulada. Pode ser um pouco mais específico? Eu acho que tem que haver um esforço maior nesta rede do SNS, trabalharmos em conjunto. É necessário cada vez mais, apesar de todos nós somos hospitais, enfim, quando falo na parte hospitalar, EPS, tem que haver aqui uma estratégia em conjunto e uma visão global, de modo que a gente possa trabalhar nesse sentido. E isso é bom para os doentes não andarem perdidos de um lado para o outro e saberem perfeitamente onde é que se devem dirigir e quando têm que passar de um nível para o outro, seja os cuidados primários resposta hospitalares, seja entre hospitais, isso não ser realmente um desafio, mas é algo muito natural. Então eu acho que esse esforço tem que ser feito ainda de tentar construir uma rede integrada do SNS e não apenas um conjunto de hospitais do SNS. Também disse que o SNS está num ponto sem retorno e que terá no biênio 2020 e 2021 a sua maior prova de vida. Prevê uma crise já no curto prazo do SNS? Prevejo que o SNS tem de se reinventar. Eu acho que esta crise trouxe questões muito negativas, mas também trouxe oportunidades e desafios. Eu acho que nós temos que, ao olhar agora para o SNS para o futuro, não é voltar a construir o SNS que tínhamos em 2019, mas ter um SNS diferente e muito mais eficaz, muito mais centrado no utente. E eu acho que isso é possível de fazer. E eu acho que o SNS, a prova de vida do SNS é realmente reinventar-se de modo a conseguir fazer isso. Uma das questões que tem sido muito discutidas, quando se fala aqui das provas de vida, tem a ver com a questão, por exemplo, da referenciação dos utentes dos casos primários. E essa para nós é fundamental e essa é uma lacuna que tem que ser rapidamente ultrapassada. Nós tivemos este ano cerca de menos 30% de referenciações dos casos primários. Associadamente temos também um aumento de faltas dos doentes às consultas. Mas estamos a falar, por exemplo, na área de cardiologia, quer dizer, menos 1 em cada 3 doentes referenciados, ou mesmo até na oncologia, menos 1 em cada 3 referenciados, referente à média dos últimos anos, nós e os outros hospitais. Significa que estamos a perder doentes, quer dizer.
Isso permite-nos, por exemplo, baixar a lista de espera. E, portanto, podemos chegar ao final do ano com listas de espera espetaculares, listas de espera semelhantes à que tínhamos há 14 anos atrás, mas não nos deixa nada satisfeitos nem tranquilos. Está preocupado com os doentes não Covid? Muito preocupado, porque uma coisa são os doentes que nós conhecíamos e que tivemos que adiar consultas e que agora remarcamos e conseguimos acompanhar. O problema são os doentes que nós não conhecíamos. Quando se fazem rastreios oncológicos e não identificam os doentes oncológicos, eles existem. A incidência da patologia não reduziu, que era uma coisa importante. Se tivéssemos reduzido o número de infartos de miocárdio ou de patologia cardiovascular, mas não reduziu. Significa que se nós não apanharmos precocemente, vamos seguramente apanhá-los por ano de uma forma mais tardia, mais graves, vão ter até mais custos no seu tratamento e seguramente terão impacto na sua morbilidade e mortalidade. O que se reduziu foi a montante, não é? O número de consultas no centro de saúde. Exatamente, e a capacidade depois de referenciar os casos mais complexos para os hospitalares para nós tratarmos. E, portanto, se estivéssemos a falar de números residuais, estamos a falar de números muito elevados. E, portanto, vai ser preciso um esforço muito grande em 2021 para conseguir ir atrás desses doentes, recuperá-los, referenciá-los e os hospitais terem capacidade de os tratar a tempo. Relativamente à sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde, essa sobrevivência passa por uma melhor parceria com o setor privado. Uma das críticas que se tem ouvido nestes meses de pandemia é de que o SNS recorreu muito pouco ao serviço privado. É verdade que eu acho que o SNS tem, com o resto dos prestadores privados sociais, ter aqui uma forma de atuação muito mais ampla e abrangente e focada no que é o real interesse das pessoas. Naturalmente que os privados sociais têm também interesses diferentes e próprios, que são legítimos. Se for negociado de forma muito transparente, aberta, significando que o Estado, do ponto de vista do dinheiro, acaba por ter poupanças em algumas das áreas, acho que deve abrir essa capacidade de negociação, essa capacidade de poder resolver problemas de saúde aos utentes. Eu acho que não deve, por meras questões filosóficas ou pragmáticas, evitar o Acha que é um preconceito ideológico? Não sei se é um preconceito ideológico, mas esta questão agora, quando foi da questão dos doentes Covid, é verdade que de início não havia pouca abertura e no final acabou por o SNS utilizar parte dos prestadores privados em algumas das áreas. Eu acho que se as questões forem bem negociadas, bem ponderadas, defender-se o interesse público e defender-se o interesse das pessoas, poderemos ter melhores cuidados com custos mais baixos. E, portanto, não acho que seja de base algo a evitar, tem que ser muito bem, naturalmente, dirimido para que se defendam os interesses do Estado, naturalmente. Aqui deixe-me só voltar às listas de espera. Elas, para cirurgia e consultas, baixaram substancialmente este ano. Baixaram, nós devemos acabar o ano com, diria, menos de 50% de lista de espera em consulta e cirurgia. Mas isso foi à custa da redução da procura? E um aumento, algo de alguma forma, na produção, mesmo agora no verão, que tivemos ocasião de fazer isso, mas é verdade que foi muito à custa da redução da procura. Portanto, isto é, o facto de me perguntarem se eu chego ao final do ano com uma lista de espera inferior a 50% do que tinha no início do ano, eu diria que é um número espetacular e é bom para as pessoas. O tempo de espera médio no hospital chegará a um tempo inferior a 2 meses para uma consulta, 2 meses para uma cirurgia. Mas isso 2 não meses satisfaz. só? 2 meses. Tanto para uma consulta como uma cirurgia, em média. Portanto, significa que teremos consultas ao fim do mês e há outras mais demoradas, teremos ao fim de 5, 6 meses. Enfim, mas em média 2 meses é o que temos. Mas não me deixa nada tranquilo, porque num quadro normal eu ficaria todo contente porque tínhamos conseguido chegar às pessoas. Aqui significa que nós estamos a ter menos pessoas que nos procuram. Isso não é bom porque as pessoas, a doença não desapareceu, a doença está lá. Portanto, nós vamos seguramente apanhá-los para o ano. No momento da sua tomada de posse, elegeu 3 prioridades, entre elas reduzir as listas de espera, de que falamos agora, e equilibrar as contas. As listas de espera para cirurgia e consultas diminuíram, mas isso foi, como nos disse, à custa das não consultas. E à custa dos doentes não Covid, que deixaram de procurar hospital. Essa é outra preocupação acrescida, os doentes não Covid. Sim, estamos aqui a falar, não apenas aqueles que nos referenciam de novo, mas também até aqueles que eram já doentes do hospital, que faltaram às consultas, com um receio, que nós temos tentado ao máximo recuperá-los. Tem uma ideia da percentagem das pessoas que deixaram de ir às consultas por receio? Eu tenho um número que nós, em geral, temos uma taxa de absentismo que anda por volta dos 10%, ligeiramente menos 8%, 10%, depende das especialidades. Temos tentado, através de SMS, de e-mails, recordar as pessoas as datas das consultas, mas andar por aí. Nesta altura de Covid, o número duplicou. Temos taxas de absentismo entre 15% a 20%. Significa que as pessoas realmente, de uma forma ativa, não procuram os cuidados de saúde com algum receio. E é isso que temos tentado desmistificar e mostrar claramente que as pessoas podem vir à sua consulta, à sua cirurgia, com enorme confiança, porque o ambiente está, o processo, enfim, todo o hospital está preparado para as defender
e para evitar qualquer Mas risco. há bocado ainda não ficou muito claro qual foi, de facto, o Centro Hospitalar São João teve que gastar mais dinheiro por causa da pandemia, obviamente. Tem ideia de qual foi esse esforço final? 15 a 20 milhões de euros. Só no orçamento, Entre não 15 é? e 20 milhões. Bom, estamos a falar de 3 ou 4 rubricas. Estamos a falar de equipamentos de proteção individual, portanto, as máscaras, as luvas. Estamos a falar de algum equipamento, ventiladores e outro equipamento, monitores. Estamos a falar de testes de diagnóstico, para o SARS-CoV especificamente, e estamos a falar de novas contratações e de horas extras de recursos humanos. Contrataram muito mais, tem ideia? Contratamos entre os vários grupos, cerca de 200 pessoas. Sobretudo enfermeiros. Enfermeiros e assistentes operacionais. Médicos, não? Médicos, uma quantidade muito limitada. As contratações através de Covid eram feitas por contratos de 4 meses, eventualmente renováveis, e isso, no caso dos médicos, não é muito atrativo, portanto, acabam por não se conseguir convencer um número relevante. Agora, enfermeiros e assistentes operacionais, sim, e estamos neste momento, têm sido fundamentais até para substituir muitos daqueles que tenham ficado em casa, ou infectados, ou de quarentena, ou de apoio aos filhos, e de modo a manter a máquina sempre Mas possível. vai conseguir contratá-los para... Não temos nenhuma informação. Não têm ainda? Portanto, Mas não tinha sido anunciado que foi iriam. anunciado e foi já contratado aqueles que faziam no final do ano 8 meses, portanto tinham tido duas renovações. Sim. E esses foram aqueles que entraram logo no início de março, porque para ter 8 meses, isto é, os que foram contratados... Mas esses estão incluídos nos 200 que está a falar? Estamos a falar desse conjunto, estamos a falar de um conjunto de 70, 80 de profissionais desses. Os restantes não foram os 8 meses até o final do ano, portanto veremos no próximo ano existe uma nova medida que vai dar uma forma também ser semelhante a esta. Mas também disse também que os profissionais estão mais cansados nesta segunda fase, estão mais cansados, estão de alguma forma exaustos, estão menos motivados. Isso, como é que se contorna isso? E é verdade que eles foram sujeitos a uma pressão enorme na primeira vaga, foram sujeitos depois no verão a um pedido para fazer muita atividade programada, em base, em adicional, e portanto recuperar a lista de espera, que o fizeram, e depois entramos numa terceira vaga também muito exigente e complexa. E portanto têm tido muito pouco descanso, têm um conjunto enorme de horas extraordinárias que fizeram, e portanto eu devo dizer que fico sempre surpreendido com a capacidade ainda e a generosidade das pessoas. Porque mesmo agora, enfim, após este quase têm que trabalhar no Natal, meses, não é? Exatamente. E tem sempre, agora para montar este projeto da questão da vacinação, sempre disponíveis para voltar mais um fim de semana a vir trabalhar para um bem comum, e eu acho que esse é algo que não tem valor. Quer dizer, há bocado não ficou muito claro. Eles vão ser vacinados todos no domingo. Porquê no domingo? Tem que ser no domingo. É domingo de Natal. Sim. A vacina depois de aberta, enfim, quando então onde vem, o prazo de validade é muito curto. Estamos a falar de 3, 4 dias, depende do início da abertura. Por outro lado, depois nós temos atividades normais, às segundas, enfim, nos dias de semana temos atividades normais. E, portanto, isso vai ser extremamente disruptivo acompanhar isso durante os dias. E, portanto, a ideia é tentarmos maximizar num domingo em que temos um espaço livre, será o espaço da consulta São externa. os próprios profissionais que se vacinam, os enfermeiros do hospital que vão vacinar. Estamos a falar de um conjunto elevado, enfim, estamos a falar de eventualmente será um processo que vai demorar no domingo, estamos a prever cerca de 10 horas, estamos a falar de 20 a 30 postos de vacinação, estamos a falar de pegar em todo o setor de consultas externas, que a Alexandra conhece bem lá do campo, e transformar todo ele numa grande área de vacinação, enfim, utilizando sistemas de informação, enfim, portanto, até meios de apoio do ponto de vista alimentar. Portanto, estamos a tentar montar um esquema que consiga ordenado, planeado e programado, mas dar resposta a estes profissionais. E ser no domingo, portanto, concluída no domingo. Nós estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. Eu só gostava de voltar aqui um pouco à questão da necessidade de contratação de profissionais e saber até que ponto o Soutor considera relevante e importante ter mais profissionais no hospital, nomeadamente enfermeiros e médicos, tendo em consideração a situação vivida de cansaço, por um lado, e da necessidade, provavelmente, de acorrer às situações de pandemia e de uma eventual terceira vaga que o Soutor admite que possa surgir em janeiro. A melhor resposta que eu disse é que o mais importante é os hospitais terem autonomia. Exato. A questão da autonomia, porque mais do que o número, e por vezes até preciso, não é de quantidade, não é de qualidade, mas há uma especificidade. E essa especificidade, por vezes, não é muito reconhecida nem no Ministério da Saúde, mas até no Ministério das Finanças. E, portanto, o que demonstrou até esta primeira vaga, quando nos deram alguma liberdade, e foi a única forma de ter sucesso no combate, que é termos capacidade de ter uma resposta imediata e tomar decisões céleres, demonstrou claramente que é possível ter essa autonomia com enorme responsabilidade. E eu acho que essa lição, se for bem aprendida por todos, significa na prática, os hospitais poderiam ter mais
capacidade de poder decidir as contratações, naturalmente respondendo, naturalmente justificando, naturalmente mostrando os resultados, mas não é possível continuarmos, por vezes, meses e meses à espera de uma autorização de um qualquer profissional de saúde, quando temos estudos que demonstram claramente a mais-valia, não é apenas clínica, até económica dessa contratação. Isso ainda não está consagrado no orçamento do Estado para o próximo ano? Isso não está, portanto, o que estava previsto continua, são substituições, e portanto há uma autonomia nesse sentido que não de médicos. O que nós estamos a tentar construir é o tal chamado plano de atividades e orçamento do hospital, com as finanças, que essa nos permitiria ter esse grau de autonomia em função do plano que for negociado. Mas já conseguiram? E esse que estamos a tentar negociar, não conseguimos. Portanto, diria eu que se corresse bem, o objetivo era fazê-lo até o final do ano. Portanto, ter autonomia do Ministério das Finanças, em relação ao Ministério das Finanças. Portanto, ter um plano, portanto, dentro desse plano que estiver lá consagrado do ponto de vista de recursos humanos ou de investimentos, já não ser necessário recorrer às finanças para a sua autorização. Esse é um passo fundamental. Estamos neste momento em negociações ativas e também é algo que estamos a construir, enfim, paralelamente a todo o resto, para ver se conseguimos até o final do ano conseguir aprovar. Quando fala final do ano, fala 2021? 2020. 2020? Daqui a umas semanas. Então, hoje tivemos reuniões nesse sentido, para ver se hoje ou amanhã remetemos os novos quadros e novos mapas que nos tinham pedido e vamos tentar negociar. Mas vocês não tinham essa autonomia depois da pandemia para substituições? Não. Só menos para substituições, por menos substituições nesse sentido, e os tais contratos de 4 meses, só para esse fim. Aqui o que nós estamos a falar, não, estamos a falar de termos autonomia a fazer contratos sem termo, nas áreas que nós achamos que são fundamentais para esse fim. E o que é que acha do orçamento para a saúde do próximo ano? O orçamento para a saúde é sempre insuficiente, é verdade. Mas eu acho que mais do que o valor, eu acho que aqui a questão também do lado da saúde, de ter capacidade de organizar devidamente, para dar um exemplo, investimentos. O valor que está lá para investimentos de saúde aumenta de forma substantiva. Mas isso é relevante porque depois nós temos que percorrer um caminho enorme de autorizações do Ministério das Finanças para o concretizar. E, portanto, facilmente o valor que estão escritos no Orçamento do Estado não são correspondidos, não são efetivados. E, portanto, eu diria mais que o valor que lá está é a capacidade do Ministério da Saúde poder utilizar esses valores e essas verbas com seriedade, com autonomia, porque isso garante eficácia e garante, acima de tudo, chegar melhores cuidados de saúde aos utentes. Isso é que faz a diferença. Doutor, já que estamos a falar de orçamento e de dinheiro, como é que olha para o prémio de desempenho para os profissionais de saúde? Claro, com alguma insatisfação, e já tive a ocasião de transmitir isso superiormente, por outras razões diferentes. Uma delas, nós atuamos em equipa, quer dizer, e, portanto, para alguns profissionais estarem a tratar doentes Covid, outros estiverem a tratar doentes não Covid, com o mesmo empenho, com o mesmo desempenho, com o mesmo esforço. E, portanto, vejo, por exemplo, com alguma dificuldade, uma unidade de cuidados intensivos, profissionais de uma unidade receberem o prémio e os outros que estão na unidade ao lado, no mesmo piso, que fizeram o mesmo tipo de trabalho, não receberem. Vejo com uma dificuldade, por exemplo, pessoas que estiveram em áreas de suporte, que são tão ou mais importantes. Não era possível trabalharmos de segurança se todos os dias não tivessem lá chegados os segmentos de proteção individual, a outras áreas. E a informática foi fundamental, os recursos humanos, tudo isto foi fundamental e também não vão ter. E vejo com dificuldade para aquela questão até dos 30 dias, porque tivemos muitos profissionais que fizeram turnos de 15 dias seguidos a vida antes de Covid. E depois mudámos para outras áreas porque é preciso para o hospital. E não conseguindo atingir os tais 30 dias dos 45, acabam também por não receber. Eu acho que isso gera alguma desilusão nos profissionais. O que é que seria justo? Premiar todos os profissionais? Eu achava de uma forma global, quer dizer, todos que estiveram naturalmente a trabalhar, que estiveram ausentes não, mas estiveram a trabalhar, porque eles tiveram um enorme esforço nesse sentido e aqui o pior que pode acontecer é dividir as pessoas dentro dessas equipas. E, portanto, dentro de um hospital nós trabalhamos todos com o mesmo fim e, portanto, quando alguma coisa corre mal significa que houve vários setores que estiveram a correr mal. E, portanto, quando as coisas correram bem, como foi o caso, eu acho que todos eles devem ser premiados de uma forma, reconhecidos, porque não é até pelo valor em si monetário, é pela forma que menos olham que a sociedade acaba por valorizar o seu trabalho. Como é que o doutor vê o SNS no pós-Covid? Eu vejo com enormes potencialidades, quer dizer, vejo o SNS que vai ter muitas exigências, mas também tem capacidade agora, eu já disse há pouco e volto a repetir, esta questão da Covid trouxe-nos a nós uma mudança de paradigma em algumas áreas. E eu acho que nós temos que aproveitar esse lá para mudar o próprio SNS. Quer dizer. E eu acho que se perdermos essa capacidade, isto é, se voltarmos outra vez a repetir o que tínhamos a fazer no passado, eu acho que não aprendemos nada com esta epidemia. Mas pode ser mais específico, mudar com teleconsultas, com... Sim, é uma parte, mas eu acho que mesmo dentro dos próprios hospitais, por exemplo, a questão da autonomia, não é, como falamos, isso também foi um bom exemplo de que é possível fazê-lo. Quer dizer, a questão do próprio investimento,
que tantos anos andou adiado, por exemplo, os cuidados intensivos, verificou-se claramente que era preciso fazer. E se tivesse feito de forma atempada e programada ao longo dos anos, escusamos agora de estar a fazer de uma forma aguda e até se calhar nem sempre com as melhores armas nesse sentido. Portanto, eu acho que aqui esta questão das ilações a tomar, de que o SNS é muito importante para a sociedade portuguesa, e eu acho que se o dotarmos das condições adequadas de uma forma programada ao longo do tempo, isso traz seguramente benefícios para toda a sociedade. Doutor, em relação à ala pediátrica do Hospital de São João, tudo deveria estar concluído em 2021, a área pediátrica reunida no mesmo local e após um investimento da ordem dos 20 milhões de euros. Estas metas, data e valor, ainda vão ser alcançáveis? E estamos a fazer todos os esforços nesse sentido. É verdade que nestas 2 vagas Covid houve problemas, por exemplo, profissionais da construção civil que estiveram infectados e não foram trabalhar, até por vezes material que vinha de outros países que não chegou a tempo pior do ponto de vista logístico, mas estamos a fazer todos os esforços com a empresa que está a construir para conseguirmos chegar ao final do ano com um edifício concluído. E, portanto, eu continuo com enorme expectativa favorável de cumprir a promessa que era finalmente este sonho de há mais de 10 anos das crianças e dos profissionais ser concluído com sucesso. Concluído e a funcionar em 2021 ou não? Não, sim, concluído a funcionar em 2021. Hoje estivemos a assinar contratos para comprar equipamentos já, isto é, já a partir de um princípio que a obra ficará pronta no 3º trimestre, já para depois podermos, nessa altura, ter todo o equipamento para colocá-lo e para estar a funcionar até o final do ano de 2021. Portanto, queria mesmo ter lá doentes e profissionais até o final do próximo ano. Só queria fazer uma última pergunta pessoal, que é mais difícil ser presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar São João ou foi mais difícil ser secretário de Estado adjunto da Saúde? Muito mais difícil ser presidente do Hospital São João, mas muito Mas mais porquê? É verdade que quando somos secretários de Estado tomamos medidas que são muito transversais e nacionais ao país todo, portanto são muito mais abrangentes e impactantes, mas nós como no hospital estamos muito mais próximos da realidade, dos doentes, dos problemas, dos profissionais, das incapacidades por vezes de dar solução aos casos concretos, e isso acaba por ser muito mais dramático, muito mais exigente. Eu continuo a levar para casa, enfim, quando vou, enfim, as caras e as pessoas com quem todos os dias trabalho, de profissionais e utentes e familiares, e das insuficiências que acabamos por não conseguir dar resposta. Eu acho que isso, nós quando estamos lá embaixo na João Crisóstomo, eu vou dizer, é um trabalho muito importante, que é um trabalho para a nação toda, mas estamos muito longe das pessoas. Mas também disse que em Lisboa se desconhece o resto do país. Mas é perfeitamente, não tenho a mínima dúvida, cada vez mais sinto isso. Eu acho que a realidade, mesmo no norte do país, é menos conhecida em Lisboa e diria, por grande parte ali da sociedade e diria até dos ministérios, daquela parte da administração pública, e isso limita claramente a capacidade depois de intervenção nos locais e nas regiões. Isso também teria que, de alguma forma, tentar ser mudado, quando nós falamos agora de reconstruir de novo o SNS, também nessa vertente devia ser repensada. Doutor Fernando Araújo, muito obrigado e um bom Natal. Obrigado, bom Natal, obrigado. Muito obrigada.